Agora, bora falar de saúde. Em menos de 30 anos, olha esse dado, cerca de um quarto da população mundial deverá ter algum grau de perda auditiva. E boa parte delas vai necessitar de cuidados especiais e reabilitação para conseguir ouvir o mínimo possível. Mas essa projeção pode ser modificada se a gente começar a zelar melhor pela nossa audição desde já. E nada melhor do que tratar desse assunto hoje, 26 de setembro, que é o Dia Nacional dos Surdos. A perda auditiva é o tema do Você e o Doutor, com o médico de família, Dr. Antônio Spreuser. E você que tem a deficiência auditiva pode acompanhar tudo o que a gente estiver falando aqui, acionando a função Closed Caption aí na sua TV. É só acessar a configuração do áudio do seu televisor, viu? E aí, Tice? Muito importante, viu? Vamos começar que eu já tenho uma dúvida. Eu queria que o doutor explicasse pra gente como funciona, doutor, o nosso aparelho auditivo. Nosso aparelho auditivo, Tiziana, é o seguinte, olha o tamanho dessa orelha. A orelha é uma peça anatômica que não está lá, que, nossa, olha a orelha, que será? A orelha serve já para ajudar na audição. O ar entra nessa parte, olha aqui, ó, já vai direto nesse tubo aqui, chamado tubo auditivo. Ele entra, bate no tímpano. A hora que o som bate no tímpano, ele vai entrar nesse ouvido interno chamado. Esses canalículos que vocês estão vendo é o labirinto, são os canais semicirculares. E dentro do labirinto tem líquido, linfa. E esse som, essa onda sonora, entra por aqui, está cheio de cílios aqui. Aqui é a cóclea, esse é o aparelho da audição. E a cóclea tem aqui o nervo que vai para o cérebro. Então, todo esse sistema auditivo chega no cérebro e o seu cérebro é que vai processar o som. Para entender melhor, vamos dar uma olhadinha nessa animação. Então, você está ouvindo a música, você está dançando, mas ninguém lembra como é que entra, né? Então, olha lá, as ondas auditivas entram, as ondas sonoras entram, batem no tímpano, o tímpano treme, pega os ossículos, que é a bigorna, o estribo e o martelo. Esse sistema é transmitido para dentro da cóclea, com cílios, que vocês estão vendo os cílios se mexerem, e vai para o nervo, e do nervo vai lá para o cérebro. Então, esse nervo coclear, nervo vestibular, nervo facial, todos eles ajudam a nossa audição. Então, é um sistema complexo, que a hora que você ouve, por exemplo, eu estou falando com vocês pensam que é simples, mas olha tudo isso que envolve as estruturas anatômicas do ouvido. É um sistema complexo e que funciona perfeitamente, né, doutor? É impressionante. Agora, o que é que leva uma pessoa, doutor, a perder a audição ao longo do ano? Bom, em primeiro lugar, só para vocês entenderem esse número, de 55 a 65 anos, 1/3 da população não escuta direito, tem déficit auditivo. E acima dos 75 anos, metade da população tem déficit auditivo. Então, além da idade, que é um fator já predisponente como causa, nós temos fatores genéticos na família, como a otosclerose, isso é hereditário. Infecções, inflamações, infecção pelo vírus SARS-CoV-2, infecções, a meningite, sarampo, rubéola, inflamações, você que vai para a piscina, vai para o mar, toma banho, não seca o ouvido, as otites de repetição podem levar à perda de audição. Diabetes, hipertensão, uso de antibióticos. Aqui no Brasil nós usamos antibiótico para tudo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque antibióticos podem levar à perda de audição. E finalmente, traumas. Vocês que têm filhos pequenos, netos, vocês que têm cuidado desde criança com esses aparelhos de som, volume alto, balada, vocês que gostam de ir para balada, cuidado para não ficar perto de caixa de som, pessoas que tocam guitarra, pessoas que limpam a rua, martelo na oficina, muitos problemas de profissão envolvem a perda de audição, porque ninguém cuida do ouvido. E além disso, pode levar à surdez. Pode levar à surdez. E como que leva à surdez? Então presta atenção, eu estou ouvindo um barulho muito alto, esse som está entrando nos meus ouvidos esquerdo e direito, esses meus cílios estão funcionando muito para levar esse som para dentro do cérebro, só que a lesão desses cílios que vocês estão vendo, que estão se mexendo, olha o que acontece, eles começam a ficar paralisados, eles perdem a mobilidade e eles ficam sem se mexer, e eles não transmitem mais o som.
e isso leva à surdez. Agora, doutor, como que a gente sabe, né, o nível certo para a nossa audição? Boa pergunta, Tiziane. Olha só que coisa interessante. A criança, ela ouve o som bem baixinho. Ela está ouvindo a 15 decibéis, 20 decibéis. Você não conversa com uma criança, não, você não conversa baixinho com o indutor. Com o passar da idade, de 20 decibéis vai para 40 decibéis, eu começo a falar mais alto porque eu estou ouvindo também menos. Com o passar do tempo na fase adulta, eu não cuidei bem dos meus ouvidos, porque eu ouço música alta, faço barulho, etc, etc. Eu já estou ouvindo a 60 decibéis. E, de repente, na fase adulta, 80 para cima. É uma surdez mais grave, um déficit mais severo. A pessoa tem que falar muito mais alto para ouvir e, às vezes, eu estou gritando, a pessoa fala, hã? Então, isso é um déficit auditivo e, com o passar do tempo, a gente tem que medir e saber como é que está isso aí. Agora, doutor, quais são os sinais que costumam aparecer quando a gente está começando a ter aí uma perda auditiva? Bom, todo mundo pensa que a perda auditiva é só a gente deixa de ouvir, não acontece nada porque eu estou sem ouvir, mas quem não ouve também não fala direito. Então, a primeira coisa é dificuldade na fala. Quem não ouve, não fala direito. Secundariamente, nós temos o isolamento social. A pessoa passa a não frequentar mais ambientes familiares, não vai mais em festas, porque ela não entende o que as pessoas estão falando. E quando ela vai falar, ela fala muito alto, porque ela pensa que todo mundo também não ouve. Dificuldade para entender conversas em ambientes ruidosos, em restaurantes, em lugares que tem muita gente, criança chorando. Isso leva à depressão. E ninguém sabe por que a pessoa está deprimida. E além da depressão, ela também pode levar mais facilmente à demência. Então, a perda auditiva pode levar à demência mais facilmente. E dificuldade de compreender as consoantes, por exemplo, T, D, B e C. A pessoa entende, você sabe o que eu estou falando? Não entendi, porque as consoantes é que são mais difíceis. E, finalmente, a vertigem. A vertigem é importante, porque lembra aquele aparelho do equilíbrio que eu mostrei, o labirinto? É afetado também. Então, a pessoa, quando começa a ter vertigem, zumbido, o primeiro sinal de zumbido é porque a pessoa está perdendo a audição. Então, tem que fazer testes de audição. E ninguém faz teste de audição. É verdade. Agora, doutor, existe alguma maneira da gente identificar essa surdez inicial para que não se agrave? Então, esse teste que eu falei de audição é o que a gente chama, a gente tem audiometria. Sim. Tem indicação de fazer audiometria. E ninguém gosta de ir. Que muita gente só faz quando está começando o primeiro emprego, né? Esse é o No problema. teste de E olha só, admissão, mas ao longo da vida olha só o que a não. gente faz. Põe a pessoa numa cabine, a luz verde é porque ela está ouvindo, e eu vou mudando a tonalidade do som, vai ter uma hora que ela vai piscar o vermelho ali, ela já não está ouvindo mais nada. E aí a gente marca num gráfico todos esses números e a audiometria fica completa, eu tenho um diagnóstico. Além disso, eu posso fazer também uma ressonância magnética para ver se a pessoa tem um tumor no ouvido, os neuromas, uma tomografia e outros exames, como a impedância. Mas esse exame é muito importante para definir qual tratamento a gente vai fazer. Doutor, e qual é o tratamento? Como é que ele pode ser feito? O tratamento, nós começamos com a audiometria que eu falei, porque a audiometria é a que vai ditar qual tipo de aparelho externo auditivo que eu vou colocar. Tem aparelhos que têm o som mais grave, mais agudo, e todos eles têm hoje uma regulação que eu regulo no meu próprio celular. Então, o ambiente está muito sonoro. Eu posso diminuir o volume, aumentar, mas quando a perda auditiva é mais grave, mais severa, eu indico o implante coclear. Como que é um implante coclear? O implante coclear tem duas formas. Eu ponho uma prótese grudada no meu cérebro e eletrodo, isso por meio do centro cirúrgico. Esse eletrodo vai até a cóclea, onde vocês estão vendo. Então, o sinal agora é recebido lá em cima, onde eu tenho um microfone que capta. Essa captação das ondas sonoras vai agora para o eletrodo e o eletrodo leva esse impulso diretamente no nervo auditivo, que já vai para o cérebro. Esse implante coclear, ele tem na rede do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, de maneira gratuita para toda a população. Agora, doutor, quais cuidados que a gente pode ter, né, ao longo da vida para que não aconteça a surdez? Então, isso é para vocês levarem para casa. O que a gente faz para prevenir? Em primeiro lugar, tomem muito cuidado com o som que vocês estão ouvindo, principalmente com os
Fones. Fones de ouvido. Eu vejo na academia todo mundo com fone com a música muito alta. Cuidado. Cuidado com instrumentos que entram dentro do seu ouvido. Limpar o ouvido com hastes flexíveis. Ou hastes E flexíveis. Não é para fazer isso porque você pode empurrar a cera para dentro e aí você vai ficar cada vez mais surdo. E a cera é um fator importante de surdez. Vá ao médico para fazer diagnóstico, faça a audiometria e tome muito cuidado com a cera no ouvido. A cera no ouvido, o que você faz? Toma banho? Como é que eu vou tirar? Pega a toalha e limpa, tira a água de dentro, só isso já tá bom. E passe no seu otorrino, no médico, para a gente ver e diagnosticar. Esse é o doutor Antônio Spreuser. Obrigada por todas as dicas. Prazer, Obrigada, vocês. doutor. É um prazer. Boa semana. E se você tem alguma dúvida, vai lá nas nossas redes sociais, faça a pergunta que você quiser. Pode fazer mesmo, porque o doutor Spreuser vai estar lá para responder tudinho, tirar todas as suas dúvidas. Obrigada. viu, Obrigado, doutor? boa semana. César, é com você. Você jogou a bola para eu cortar, Renata. Vou deixar uma pergunta para o doutor Antônio Spreuser. Doutor, muitas pessoas, por vaidade, têm sempre uma dificuldade em colocar o aparelho eletrônico, mesmo com a dificuldade para ouvir. Eu quero saber o seguinte, a utilização de aparelhos auditivos, ela pode retardar o avanço de uma surdez total no caminho? Ela ajuda a qualidade de vida hoje, mas ela também retarda o avanço dessa deficiência? Ó, eu também Diga. vou complementar a sua Diga. pergunta, então, que eu tenho também uma pergunta, doutor. Oba. Você não usar o aparelho auditivo, isso pode causar demência? Bom, fica a dúvida aqui, né, César? Olha só, E o hein? professor doutor Antônio Spreuser responde todas as dúvidas, essas e as suas também, no @hoje em dia nas nossas redes sociais. Entre lá e comece a nos seguir. Semana que vem teremos mais uma aula /consulta com o professor doutor Antônio Spreuser. Muito obrigado, boa semana.